paz do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do bispo e pela oportunidade que sempre nos tem dado aqui para que nós possamos ministrar a palavra de Deus. Deus abençoe o senhor, bispo. Deus abençoe. Louvo a Deus também pela vida do pastor Itamar, vida do pastor Samuel, que nos tem também fornecido esta oportunidade. Amados, a lição que nós iremos estudar nesta manhã fala de um assunto da vida do crente. O crente tem que ser constante na sua vida de oração. Mas quando eu leio o Evangelho segundo São Lucas, a gente observa um dado interessante. O Evangelho segundo São Lucas, ele se inicia diferente dos demais. Por quê? Porque ele se inicia já com oração. Você observa que já inicia falando acerca do turno de Zacarias. Do turno de Zacarias, dele oferecer incenso ao Senhor. E diz-nos a Bíblia que enquanto ele estava oferecendo incenso no templo, do lado de fora todo o povo orava, ansiando por respostas de Deus. Então, nós observamos que Lucas prima pela necessidade da oração. Logo no capítulo de número 2, você observa que havia Simeão no templo, sendo constante no templo, esperando a resposta do Senhor, que ele haveria antes, não morreria sem antes ver o Senhor. E nós observamos ali a viúva Ana, uma mulher constante em oração, dioturnamente orava, incessantemente buscando o Senhor. Então, Lucas enfatiza aqui a necessidade de ser constante em oração, visto que, quando nós observamos, Lucas, ele faz questão de dizer que todo homem veio de Adão, e consequentemente Adão veio de Deus. E subentende que Deus queria ser constante com Adão, dialogando, conversando com Adão, mas infelizmente isso foi quebrado. Mas nós observamos que através da oração é restaurado a amizade com Deus, é restaurado a comunhão, a intimidade com o Senhor. Agora, se observa também, o comentarista ele faz questão de dizer que a oração, orar é uma batalha espiritual. Orar é uma guerra espiritual. Há uma necessidade de se tomar toda a armadura de Deus para que possamos combater este combate. Lutar, porque nós entendemos que nós estamos num campo onde existe a ação de Deus e a ação do maligno. Se nós não formos constantes na oração, automaticamente seremos um alvo fácil, presa fácil do maligno. Para se ter uma ideia, é notório, nós percebemos a batalha no deserto, quando Moisés ele sobe ao cume para interceder pelo povo que estava em guerra por Josué e o povo que estava guerreando, o povo hebreu. Agora, enquanto Moisés tinha suas mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando ele baixava as suas mãos, o inimigo prevalecia. Então dá uma demonstração clara ali que tem que haver uma necessidade constante de uma comunhão com Deus, de estar ligado constantemente no céu, de termos a nossa mente voltada para Deus, pensando sempre nas coisas que são de cima e nunca nas coisas que são da terra. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz uma coisa interessante. Ele disse que a oração é como um óleo que você passa para encaixar a armadura de Deus. Se você estiver envolvido na oração, toda a armadura de Deus funciona. A fé funciona. A espada do Espírito, ela funciona. Enfim, o capacete da salvação funciona. Se estiver envolto na oração. Ele diz aqui uma coisa interessante. Diz aqui que orar em todo o tempo, com toda oração e súplica. Agora, observamos que se é uma guerra espiritual,
Jesus, uma certa feita, na sua oração, na carta aos Hebreus, ele diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Se é um combate espiritual, o próprio Senhor Jesus dá demonstração que é necessário orar. O próprio Senhor Jesus, ele dá uma demonstração clara, orando e buscando a Deus num combate frenético ali no Getsemane, num combate intenso no Getsemane. Para quê? Para prevalecer contra as hostes infernais da maldade. Nós somos, enfim, o alvo de Deus. Deus, ele se preocupa inteiramente conosco para que nós possamos ter intimidade, comunhão e estar em constante oração com Ele. Veja só, Jesus Cristo em oração. Lucas apresenta a humanidade de Jesus, que sendo em forma de Deus, não se utiliza da liberdade de ser Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E na condição de homem, Jesus, ele precisa orar. Jesus, ele precisa estar constantemente na presença de Deus. Observe, Jesus nunca tomou uma decisão sem antes orar. No início do seu ministério, Jesus não inicia o seu ministério no púlpito das sinagogas, mas Jesus inicia o seu ministério no deserto, orando, 40 dias e 40 noites, orando e sendo tentado pelo adversário. Jesus nunca tomou uma decisão sem antes orar. Para a escolha dos 12, Jesus, ele passa uma noite orando. Ele podia simplesmente, na sua onisciência, ele podia dizer: vai ser Pedro, vai ser este, vai ser este, vai ser este, e pronto. Mas não, ele entende que é necessário orar para a escolha de homens que vão estar ao lado dele, que vão fazer parte do seu ministério, que vão estar envolvidos no projeto. Ele ora a noite toda para escolher, enfim, os discípulos. Antes de ir para a cruz, Jesus vai ao Getsemane, passa um bom período da noite orando, derramando lágrimas, chorando, enfim. Mesmo na cruz, Jesus, ele ora. Aquela oração humana, aquela oração que muitas vezes nós oramos também. Aquela oração: será que ele se esqueceu de mim? Jesus ora aquela oração de desamparo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele mostra inteiramente o seu lado humano nesta oração. Jesus, ele mostra as suas características humanas nesta oração. A oração de estar sozinho, de estar desamparado. E muitas vezes nós nos sentimos assim, devido ao aperto, devido à circunstância, devido ao momento que nós possamos estar vivenciando. Nós oramos muitas vezes e parece que o céu está de bronze, como diz alguns. Parece que está tudo fechado. Parece, enfim, que não vem respostas. Mas este mesmo Senhor Jesus, na cruz, ele faz outra oração, agradecendo a Deus por haver vencido, agradecendo a Deus por haver, enfim, destronado o império das trevas. Meus amados, nós nunca devemos sair da oração derrotados, mas nós sempre devemos sair da oração vitoriosos. Podemos dobrar os nossos joelhos, muitas vezes, tristes, cabisbaixos. Podemos dobrar os nossos joelhos com a aparência de vencidos. Podemos dobrar os nossos joelhos decepcionados, mas nunca levantar da oração derrotados, fracassados, vencidos. Devemos levantar da oração consciente: Deus esteve comigo neste vale. Deus esteve comigo neste vale. Sair vencedor. A vida de Jesus foi uma vida de oração. Ele quer que tenhamos também uma vida de oração. Larry no seu livro As Armas de Guerra, ele diz algo interessante.
Ele diz que todos soldados, que os soldados, eles são despertados pela alvorada. Quando no amanhecer toca-se, enfim, a alvorada, de imediato os soldados se levantam, conscientes que são soldados, conscientes que são militares. Todos em uníssono se levantam e ficam colocados aos seus postos. Assim também nós estamos enganjados na milícia do Senhor. E devemos também, através da oração, ter consciência de quem nós somos. A oração nos desperta para uma grande realidade. Somos servos do Senhor. Somos servos de Deus. E na condição de servos de Deus, estamos numa luta espiritual. Há um conto que diz que Napoleão, quando ele ia para a batalha, ele derrubava as pontes. E os soldados perguntavam: Senhor, mas se o Senhor derrubar as pontes, se nós derrubarmos as pontes, como nós iremos voltar? Não temos condições de voltar. E ele dizia: estou derrubando a ponte, porque agora é vencer ou vencer. Nós estamos numa batalha, não vamos perder essa batalha. Não vamos perder essa guerra. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. E para permanecer como vencedores, precisamos ser constantes na oração. Não adianta, enfim, sermos salvos em Cristo, se não buscarmos a face dele, não sermos amigos dele. A oração é tão importante que Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse algo interessante. Ele disse o seguinte, que ele prefere ensinar uma pessoa a orar do que a 10 pessoas pregarem. Porque ele sabe que o êxito de um pregador depende muito da sua vida de oração. Depende muito da sua constância na oração. A oração, o homem que ora, uma coisa importante, que é a vitória de um médico, o bom sucesso de um médico, o bom sucesso de um advogado, o bom sucesso de um engenheiro, depende muito do seu estudo lá atrás, do seu preparo, da sua dedicação, do seu esmero, das leituras que ele faz, das buscas, das pesquisas que ele faz. Bom êxito de um bom profissional vai depender daquilo que ele fez lá atrás e que continua fazendo. O bom êxito de um servo de Deus depende muito da sua vida de oração, da sua constância em oração. Para ele lograr êxito, Jesus, ele teve sucesso no ministério, não simplesmente porque foi Jesus, mas ele teve sucesso no seu ministério porque ele foi um homem de oração. Se nós olharmos para trás, nós vamos perceber que os grandes homens de Deus, eles foram bem-sucedidos porque oraram, porque tiveram uma vida de oração, uma vida constante de oração. A humildade na oração. Na terça-feira passada, acerca desse tema aqui, eu não vou nem me ater muito não, porque o bispo deu uma aula aqui acerca do fariseu e o publicano e fariseu. Eu vou me ater só a algumas colocações aqui. Na parábola do fariseu, se observa o seguinte, que o fariseu, ele era um homem que cria em Deus, reconhece que Deus fez bem para ele, porque ele diz que ele era grato a Deus por não ser como os demais homens. Quando ele diz que ele era grato a Deus por não ser como os demais homens, ele está reconhecendo que o Senhor fez uma obra na vida dele, que Deus trabalhou na vida dele. Agora, o problema dele foi que, a partir do momento em que ele olha para o publicano, ele se sente superior ao publicano. E ninguém é superior a ninguém. Na presença de Deus,
ninguém é mais do que ninguém. Ele é tudo. E nós somos nada, simplesmente servos dele. E o fariseu, ele se acha melhor do que o outro. Pelo fato dele dar o dízimo, pelo fato dele, enfim, orar, pelo fato dele se desviar das prostitutas, enfim. Não fazia mais do que obrigação. Agora, a diferença dele e do publicano é que o publicano reconhece quem ele é. É que o publicano entende que ele era um pecador. E que ele busca a misericórdia de Deus. Que ele busca o perdão de Deus. Amados, existem pessoas que, para ele se sentir bem, alguém tem que estar inferior a ele. Alguém tem que estar abaixo dele. Existem pessoas que se satisfazem quando alguém cai. Existem pessoas que ficam felizes com as notícias negativas de outros. Queridos, o que nós temos que entender, a Bíblia diz, quem está de pé, ore e não caia. Agradeça a Deus por você estar de pé. Louve a Deus por você ter liberdade na presença do Senhor. Por Deus estar te abençoando, abrindo portas. Louve a Deus. Glorifique ao Senhor. Existe uma pequena história que eu sei que muitos irmãos conhecem, que um determinado rei, ele constantemente saía à caça. Em um determinado dia, quando ele sai à caça, ele encontrou um homem na mata. Ele encontrou um homem em uma determinada caverna. E este rei observou aquele homem, o homem todo com a roupa rasgada, faminto. E o rei pega este homem e o leva para o seu palácio. Troca a roupa deste homem, faz este homem se assentar, comer juntamente com ele, dá a ele todas as honras. Mas constantemente este homem, ele saía e ia para a mata. E um dos homens do rei disse, olha, Senhor, este homem está querendo lhe trair. Ele deve estar regimentando pessoas para vir pelejar contra o Senhor. E o rei disse, não é possível, vou verificar isto. E o rei foi atrás. E quando o rei achegou-se na caverna, lá estava aquele homem abaixado, envolto nas roupas antigas, nas roupas rasgadas. E o rei perguntou a ele, você não está feliz com aquilo que eu te fiz? Você não está feliz pelo fato de eu te tirar você deste lugar? Ele diz, não, rei, pelo contrário, estou muito feliz. Eu venho constantemente aqui para eu nunca me esquecer de quem eu era e de quem eu sou agora. Se tive uma transformação, é devido ao Senhor, ó Rei. Eu não posso me esquecer de quem eu era e de quem eu sou. Se você é alguma coisa, glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor. Louvado seja Deus. Fé, necessidade e exclusividade. As viúvas e os órfãos no Antigo Testamento eram as pessoas mais discriminadas, as que mais sofriam. Em especial as viúvas. Pelo fato, você se lembra muito bem que há bons anos atrás, o homem dizia assim, mulher minha não trabalha. Mulher minha não trabalha. E a mulher ficava alheia a tudo que o homem fazia. A mulher ficava alienada a tudo que o homem fazia. Ele tinha firma, enfim, lojas, e a mulher ficava alienada. Quando este homem morria, a mulher não sabia fazer nada. Tinha que vender tudo. Tinha que vender, perdia tudo, porque não estava a par das coisas que estavam acontecendo. Agora imagine você, nesta época aqui, em que as mulheres eram discriminadas, que as mulheres ficavam em segundo plano. Imagine você. Quando o marido morria, automaticamente, esta mulher ficava na penúria. Passava muitas dificuldades.
E os credores vinham ter com ela. Se ela tivesse filhos, se elas não pudessem pagar, os filhos eram dados como escravos. Então era uma situação muito difícil. Possivelmente esta mulher aqui, esta viúva dita na parábola, possivelmente ela tinha dívidas. E consequentemente o credor estava vindo atrás dela para ela pagar. E esse credor tornou-se o seu adversário. E a mulher, preocupada, queria se ver livre dessa situação, foi buscar recursos, foi buscar meios. E foi importunar esse juiz, que não temia a Deus e não gostava de fazer o bem. Agora, Jesus está dizendo aqui, acerca da necessidade da constância, nós iremos falar isso daqui a pouquinho, da constância. E esta viúva aqui, ela tinha uma necessidade. Esta viúva aqui, ela acreditava que através da sua insistência, ela iria ser atendida na sua necessidade. Queridos, a nossa constância é que vai determinar a nossa vitória. A nossa constância é que vai determinar se nós queremos ou não queremos receber a bênção de Deus. Jesus, ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, imagine você, a mulher havia perdido o seu marido, já ficou numa situação precária. E agora ela perde o seu filho, que possivelmente era o seu sustento, que possivelmente era aquele que mantinha aquela mulher. E de repente o rapaz morre. Ela chora por 3 problemas. Ela chora pelo fato de haver perdido o seu marido, e por agora haver perdido o seu filho, e consequentemente estaria ficando numa vida problemática. Ao ressuscitar o filho da viúva de Naim, Jesus estava dando dignidade às viúvas. Estava, na verdade, fazendo das viúvas mulheres dignas, para que não fossem humilhadas, para que não fossem, enfim, vivessem na vida de amargura. Orar com certeza. Deus, através da sua palavra, nos leva a ter certeza da oração. Note, Deus, Ele quer que nós venhamos orar. Deus, Ele quer que nós tenhamos uma vida de oração. Ele diz algo interessante, Ele diz, olha, clama a mim e responder-te-ei. Eu quero que vocês clamem, eu quero que vocês falem comigo. Eu quero que vocês clamem a mim, que eu estou com uma vontade de responder. Eu estou com uma vontade de anunciar coisas grandes, firmes, fincadas na eternidade, que vocês não conhecem. Eu lanço um desafio, clamem a mim. Gritem, falem alto, estufe o peito, estufe o pulmão, grite, fale comigo. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Falem comigo. É um desafio. Deus, Ele lança o desafio. Veja o caso da mulher cirofenícia. Os discípulos começaram a mandar a mulher se calar. Jesus estava cônscio daquela situação. Jesus, na sua onisciência, sabia o que a mulher precisava. Jesus, Ele sabia o que estava se passando no coração da mulher. Sabia que a filha estava endemoniada. Jesus entendia aquele momento dos discípulos. Mas Jesus, Ele tem domínio sobre aquele ambiente. Ele tem domínio sobre aquela situação. O que Ele queria ver? A persistência da mulher. Ele cria o ambiente para isto. Ele cria o ambiente para que ela fale, para que ela venha pedir. Jesus faz que não está entendendo nada. Jesus faz com que está fazendo um desdém com a mulher.
Mas ela continua insistindo. Ela continua pedindo. E ela faz uma oração de súplica. O que é oração de súplica? É a pessoa se humilhar. É a pessoa se humilhar, reconhecer o seu estado. Reconhecer que o Senhor é maior do que ela. Reconhecer a grandeza de Deus. Ela pede com humildade. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas do seu Senhor. Eu só quero uma migalha. Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus, Ele quer que nós reconhecemos quem somos e quem Ele é. Ele é tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos simplesmente seus servos. Disciplinados em orar. O Otmani, em seu livro Oremos, ele tem um princípio de orar 3 vezes. Ele ensina o princípio de orar 3 vezes. É claro que com isso eu não quero dizer que tem que seguir simplesmente as 3 vezes. Ele diz o seguinte: quando Jesus, ele estava no Getsemane, Jesus, ele foi, se curvou, colocou o seu rosto em terra e começou a dizer: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. E Jesus volta, vai ter com os discípulos. Os discípulos estão tristes. Jesus volta novamente: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. E ele volta e vai ter com os discípulos. Faz isto por 3 vezes. Por 3 vezes ele faz a mesma oração. Ele coloca diante de Deus o mesmo problema, a mesma situação. Ele insiste e persiste nesta oração. O apóstolo Paulo, ele vai orar ao Senhor por 3 vezes. Ele diz, se possível, ele diz, para que o Senhor tirasse o espinho na carne que lhe for imposto. Ele ora 1, 2, 3 vezes. Vem a resposta de Deus. Vem a resposta de Deus para ele, não como ele desejava, mas como Deus queria que fosse. Agora, se nós temos algo a ser colocado na presença do Senhor, temos que ser constantes, objetivos. A gente vai orar, a gente chega na presença de Deus e glória, 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 e não há objetividade. O que é oração? É um diálogo aberto e franco com Deus. É falar com um amigo. É falar com alguém que pode resolver. O que é oração? É o diálogo de 2 pessoas inteligentes, de 2 pessoas sensatas, que estão conversando, que estão participando ao outro, seus anseios. São 2 pessoas que se conhecem, que se entendem. 2 pessoas que conhecem, enfim, o coração do outro. Nós conhecemos o coração de Deus. É um Deus bondoso, misericordioso, pronto para ouvir. Entendemos que as suas mãos não estão fechadas para que não possa abençoar, e os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Ele está aí ouvindo. Ele quer saber o que se passa. Embora na sua onisciência ele sabe o que se passa conosco, mas ele quer que nós verbalizamos isto. Ele quer que nós falamos isto. Ele quer, enfim, que nós venhamos abrir o nosso coração para que ele possa responder, enfim. Então, temos que ser abertos. Um diálogo inteligente. Um diálogo audível. Não precisamos repetir palavras naqueles mesmos momentos, mas falamos abertamente com o Senhor. Abertamente com Deus. Ele quer isto, que sejamos abertos. Oração e a vontade de Deus. Veja que interessante. No livro de Gênesis, Deus disse que o povo iria para o Egito. Deus disse que o povo estaria preso no Egito. Ficariam lá por 430 anos no Egito, aliás. Os 430 anos passam.
Só que Deus estava esperando uma coisa. Ele ia agir. Era da vontade deles tirar o povo de lá. Mas observa o que está escrito em Hebreus, no capítulo de número 3, o verso 7 e o verso 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores. Porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Deus está dizendo o seguinte: olha, tenho visto atentamente o clamor do meu povo que está no Egito. E está vendo o sofrimento do povo. Está percebendo o sofrimento do povo. O povo está sofrendo, enfim, está sendo açoitado. Mas Deus, Ele quer que eles reajam. Deus, Ele quer que haja uma reação da parte deles. Que eles não se conformem com aquela situação. Que eles não fiquem parados naquela situação. Que eles viessem a reagir. E o que eles fazem? O povo em uníssono começaram a orar. Começaram a buscar a Deus. Lembrando-se das promessas ditas a Abraão, que eles haveriam de sair de lá. Eles começam a clamar a Deus. Começam a buscar o Senhor. O que move a mão de Deus é a oração. O que faz Deus agir é oração. O que faz Deus, enfim, mover os céus é a oração. Deus não move o céu se não tiver oração. E a partir do momento em que eles começaram a clamar, que eles começaram a buscar a Deus, Deus atrai Moisés. Deus atrai Moisés por causa do clamor do povo, por causa da grita do povo. Queridos, note bem, veja o caso do cego de Jericó. Jesus está passando. Jesus sabia que ele estava lá. Jesus sabia que o cego estava ali. Mas, quando Jesus passa, Jesus espera ouvir o grito. Havia uma multidão ali. Havia muitas vozes. Mas de repente o cego grita: Jesus, filho de Davi. Veja, ele coloca Jesus no seu devido lugar. Ele coloca Jesus como rei prometido, que Deus havia prometido a Davi, que não haveria de faltar rei no seu trono. Não havia rei em Israel. Havia uma carência, mas o cego coloca Jesus no seu lugar, como rei prometido. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isto toca em Jesus. Mexe com Jesus. Porque quando alguém reconhece quem é Jesus, Jesus não é simplesmente aquele que nos dá um carro. Não. Jesus não é simplesmente aquele que abre a porta de um trabalho. Não. Jesus não é simplesmente aquele que dá fazenda, enfim, gado. Jesus não é simplesmente isto. Ele é mais do que isto. Ele é Deus. Ele é poderoso. Ele é grande por excelência. O seu nome é acima de todos os nomes. E o cego coloca Jesus no seu lugar. Jesus, filho de Davi, rei de Israel. Reconhece que Jesus é rei. Jesus é rei da nossa vida. Ele é soberano sobre nós. Ele reina sobre a nossa vida. Sua majestade está sobre nós. E bendito seja o nome dele. Glorificado seja ele. Exaltado seja o nome excelente, soberano e poderoso do Senhor. Louvado seja ele. Note. Eles utilizam uma chave para sair da casa do sofrimento, a oração. Eles se utilizam da oração para sair desse estado de sofrimento. Duas coisas importantes que temos que aprender. Primeiro,
Tem resposta que não vem de imediato. Nós oramos hoje, a resposta não vem. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor, primeira coisa, é o seguinte: você saber que você está no Senhor, morando nele. Nós moramos no Senhor. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, habitar é morar. E o Altíssimo é Ele. Nós habitamos nele, moramos nele. E estar nele, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Nós estamos fincados nele. E nele esperamos. Nele esperamos. Agora, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Agora note, de repente, Deus, por bondade e graça, se torna servo para atender as nossas necessidades, para atender os nossos anseios. Agora, outra coisa interessante. Segundo, tem respostas que não virá quando queremos. Tem coisa que pedimos, mas a resposta não vem de acordo com aquilo que nós queremos. Note, o Senhor Jesus, ele foi enfático em dizer: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Deus não afastou, porque Deus tinha o melhor para Jesus e para nós. E Jesus entende isto. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele entende isto. O apóstolo Paulo, ele pediu para que fosse tirado o espinho na carne. Deus não tirou. Ele diz: a minha graça te basta. Mas Paulo lá na frente entende a importância da graça. Que a graça era maior do que as suas dores, maior do que os seus problemas. E é por isso que lá na frente o apóstolo Paulo, por isso que lá na frente do presídio, ele não maldiz, ele canta, porque a graça de Deus estava com ele. A graça de Deus estava nele. Então ele entendia. Então muitas vezes a resposta não vem de acordo com aquilo que queremos, mas a resposta vem. A resposta de Deus, ela sempre vem. Talvez não seja do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer, porque vai ser melhor. Porque vai ser bem melhor. Tem pessoas que nós oramos para o Senhor curar a enfermidade, mas Ele leva. Aí você, mas por que Deus não curou? Deus sabe melhor. Deus, Ele sabe melhor. Davi entendeu isto. Davi orou insistentemente para que o Senhor não tirasse o seu filho, não levasse o seu filho que estava enfermo, fruto do seu relacionamento com Betseba. Mas o Senhor levou o filho. Davi se levanta, vai lavar o rosto, se troca, porque ele entendeu. Enquanto ele estava vivo, eu estava orando. Mas agora que ele se foi, eu sei que eu vou me encontrar com ele. Eu sei que eu vou estar com ele. Davi entende isto. Nem sempre a resposta de Deus virá como eu quero. Mas a resposta de Deus virá como Ele quer. Porque Ele é Senhor e nós somos servos. E o servo não questiona, o servo obedece. O servo não tem boca para questionar, mas o servo tem ouvido e mente para entender. Ele tem ouvido para isto. Reagindo à resposta, como nós reagimos diante da resposta de Deus? Diante da resposta do Senhor. Ora, nós sabemos que os 10 leprosos, eles receberam a cura. Jesus mandou que eles fossem ter com o sacerdote. Eles foram curados e foram embora. Mas o samaritano entendeu: opa, peraí, ele me curou, eu preciso voltar para agradecer. Só que a gratidão dele não foi simplesmente pegar na mão de Jesus e dizer: muito obrigado, hein? Muito obrigado.
A resposta dele foi, ele chega, se curva diante dele. Se curva diante dele. Eu costumo dizer que todas as vezes que nós chegamos aqui, nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos entendendo que existe alguém que é maior do que nós. Porque você não se curva para alguém que é menor do que você. Todas as vezes que nós dobramos nossos joelhos, nós estamos entendendo que Ele é Senhor. E o samaritano, ele se curva diante do Senhor e o adora. Isso é gratidão. Gratidão ao Senhor. Todos os dias pela manhã, quando o Senhor me dá a oportunidade de estar com Ele, a gente vai dobrar o joelho e o Senhor diz assim para mim, canta o hino para mim. Canta o hino. E eu vou cantar um hino para Deus. Só um pedacinho. Retante sacrificante dist, roaring me again the salt, will I compass with through the find. We get it like unto the pleased, what you can my breath, the long I know and I shall give rent, the look all wrong. Ele quer que você cante para Ele. Ele quer ouvir você. Quer que você o adore. Ele quer, enfim. Ele diz claramente, canta para mim, canta. E a gente vai cantar para Ele. E de repente as lágrimas teimosamente começam a se derramar. Porque o homem de Deus, o valente de Deus é aquele que chora na presença de Deus. É aquele que derrama lágrima na presença de Deus. Este é o valente. É aquele que tem coragem de chorar. É aquele que tem coragem de adorar a Deus. De colocar a cabeça no chão. Enfim, de se humilhar na presença dEle. Chora igual menino. Este é o valente de Deus. Para finalizar, por que Deus quer que nós sejamos constantes na oração? O Senhor diz para a mulher samaritana, haverá um tempo, esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os tais que assim o adorem. Por que Deus chama por esses adoradores? Porque Deus quer estreitar a amizade. Deus quer ser amigo. Deus quer estreitar a amizade. Nós olhamos no Antigo Testamento, Deus chama Abraão de amigo. No Novo Testamento, Jesus, ele faz questão de dizer que Lázaro era o seu amigo. Jesus, ele faz questão de dizer aos discípulos que não chamaria mais de servo, mas de amigos. Ainda que Judas estava o traindo, ele consegue dizer, amigo, a que vieste? Na oração, você só conversa abertamente e francamente com alguém que é seu amigo. É isso que Deus quer. Que sejamos amigos dEle. Nós provamos realmente somos amigos dEle se nós temos hábito de conversar com Ele. Você já viu como é que é a mulher? Mulher, ela fala tantas coisas para a gente. A Regiane às vezes chega em casa, ela começa a falar tanta coisa de direito, eu já estou ficando bam em direito. Craque. Por falar nisso, bispo, ela pediu para avisar o senhor que ela não está vindo em virtude de estar cuidando lá da sogra, viu? Não pode se ausentar por causa disso que ela não está vindo. Então, a amizade é liberdade que você tem de conversar com o outro, de falar com o outro, de expor os problemas um ao outro. Isto é amizade.
Finalizando, eu me lembro do pastor Paulo. Muitos de vocês acredito que conheceram o pastor Paulo, que já dorme no Senhor. Moélida está ali. E o pastor Paulo, tivemos uma amizade de 24 anos. De 24 anos. Trabalhei com ele, tivemos uma amizade. E era tão interessante, irmã Hélida, a senhora não sabe disso. A senhora não sabe disso. Ele costumava chamar a senhora de bem, né? E tinha vez que ele chegava em mim e falava assim para mim: ô bem, eu falei: ô pastor, o senhor está confundindo as coisas, pastor. Era sério. Tinha vezes que ele confundia, ele me chamava de bem. Amizade. 24 anos. Oramos juntos, lemos a Bíblia juntos, conversamos juntos, conversamos tantas coisas. Assim é Deus, quer ter a sua amizade, quer falar com você, conversar com você, dialogar com você, ouvir você. Ele quer estar com você. Fiquemos de pé. Querido Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, engrandecer o teu nome. Agradecer a ti, ó Deus, pelo privilégio do Senhor nos ter como amigos, como servos teus. Muito obrigado, Senhor, te louvamos em nome de Jesus. Pai bendito, Deus santo, que possamos, Senhor, preservar esta unidade, esta amizade, através da oração. Que possamos ser constantes na busca, na oração. Ó Deus, te louvamos, agradecido, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.